Você fica perdido com os termos do trade esportivo? Nesse vídeo você vai aprender cada um desses termos de forma simples e prática, para nunca mais esquecer. Ed, back, lei são palavras muito utilizadas no meio do trade esportivo, mas você sabe o que elas significam? Lembrando que esse conteúdo faz parte do nosso curso do Zero aos Greens na Betfair. Então se você ainda não se inscreveu, tem um link aí logo no primeiro comentário desse vídeo. Eu sou o Vini, especialista no mercado de under limit da Betfair. Bora lá para a gente conhecer mais esses termos mais utilizados da Betfair. All-in é um termo muito utilizado que foi trazido do mercado de pôquer para o mundo do trade esportivo e ele significa, muito simples, é quando você joga toda a sua banca, aposta tudo que você tem dentro do mercado. Back é um termo que utilizamos quando vamos ficar a favor de algum mercado dentro da Betfair. Vou dar um exemplo para vocês. O mercado de probabilidades, que é um mercado 1x2, que vocês vão conhecer esse termo aqui mais à frente também, mas é quando vamos fazer alguma aposta a favor de alguma equipe ou de algum mercado, a favor do Real Madrid contra o Barcelona, para o Real Madrid vencer essa partida, a favor de algum mercado que vai haver mais gols naquela partida. Sempre que vamos ficar a favor de algum mercado, nós utilizamos o termo back. Bad run é um termo utilizado nas fases ruins que vivemos dentro do mercado do trade esportivo. Sempre temos as fases boas e as fases ruins dentro da Betfair. E bad run, a tradução literal do inglês mesmo, uma fase ruim que você vive dentro do mercado, uma sequência de heads que vai acontecer com você dentro da Betfair. Banca, também muito utilizado no poker, que foi trazido aqui para o nosso mercado da Betfair, é aquele valor que a gente tem separado para apostar, aquele montante de dinheiro que é a sua banca de trabalho. Bet, também na tradução literal do inglês, de forma simples, é uma aposta que a gente faz dentro do mercado, tá? Cash out, você vai ouvir falar nesse termo o tempo todo no nosso meio do trading, tá? É quando finalizamos uma aposta. No mercado das apostas em comum, a gente faz uma aposta e espera até o final. Se uma equipe ganhar, perder, se haver mais gols ou não na partida, você vai esperar o resultado final daquela aposta. O cash out, diferentemente do mercado das apostas, serve para a gente finalizar no momento que seja, ou no green, ou no red, ou nos ganhos, ou nas perdas, a nossa entrada dentro do mercado. Chouriço é um termo também muito utilizado quando há um erro no mercado. Alguém faz alguma entrada errada. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que está acontecendo o jogo Real Madrid e Barcelona. Nesse jogo, o Real Madrid marca um gol, ou seja, a probabilidade do Real Madrid vencer a partida aumenta. Porém, alguém, de forma errônea no mercado, faz um back Barcelona numa odd como se fosse o Barcelona que tivesse feito o gol. Então isso se chama um chouriço, a gente pode se aproveitar desse erro e pegar aquele preço valorizado no mercado naquele momento. Correct score é um termo utilizado, a tradução de um mercado mesmo dentro da Betfair, que é o resultado correto. Você com certeza já fez aí algum bolão na sua escola, tá lembrado? Aquele resultado que você faz lá, 2-1 para o Cruzeiro contra o Atlético. Claro, né? Sempre é o Cruzeiro vencendo o galão da massa. Mas eu tenho certeza que você já ouviu isso. Dentro da Betfair também existe esse mercado, tá? E ele é chamado de correct score. Delay é um termo utilizado na palavra literal mesmo, da tradução do inglês, um atraso, né? Porém, utilizamos esse termo quando estamos assistindo a partida, na stream, né, do jogo que a gente está assistindo. Esse termo é utilizado para medir ali qual é o nosso atraso em relação ao que está passando na stream, ou seja, o que está acontecendo realmente no jogo em tempo real, para a reação do mercado. Esse é o termo delay. Mais EV é um termo muito utilizado e vai depender dele o seu sucesso dentro do mercado da Betfair. O que significa o mais EV? É um valor esperado positivo a longo prazo. É você fazer uma entrada, fazer um trading
que em uma sequência de, sei lá, 100, 1000, 500 trades que você repetir naquele mesmo padrão, mesmo que haja green ou red nas suas entradas, a longo prazo vai ser positivo o seu saldo final. Free bet é o termo que utilizamos quando fazemos uma aposta grátis. O que seria essa aposta grátis dentro do mundo do trade esportivo? Imagina aquele mesmo exemplo que eu dei para vocês agora, entre Real Madrid e Barcelona, ou a vitória do Cruzeirão da Massa em cima do Galo. Imagina que fazemos um back ao Cruzeiro, por exemplo, quando começa a partida, e ele faz um gol contra o Atlético. Automaticamente, a odd do Cruzeiro vai valorizar nesse momento. Nesse outro instante, podemos fazer um cash out, termo que utilizamos há pouco agora para vocês, e finalizar a nossa entrada, correto? Depois de finalizada, nós podemos fazer somente com aquele valor que já foi ganho dentro do mercado para ficar a favor do Cruzeiro e assim alavancar mais o nosso lucro dentro daquele mercado específico que estivermos trabalhando. Full Time, ou FT, é um termo que utilizamos para o mercado de todo o jogo da Betfair. Dentro da Betfair, podemos utilizar mercados só de primeiro tempo ou só de segundo tempo. O FT, ou Full Time, é aquele mercado que vai funcionar para toda a partida. Gaps é o termo que utilizamos para diferença de odds, ou seja, um intervalo de odds não preenchidos com dinheiro dentro da Betfair. Existem as odds a favor e contra de um mercado que você pode apostar. E esses gaps, o intervalo que não há dinheiro entre essas duas apostas, é chamado de gap, ou seja, tem um espaço não preenchido ali de probabilidades dentro do mercado que não há dinheiro e fica vazio, literalmente vazio. Good Run. Falamos há pouco da Bad Run. A Good Run é ao contrário da Bad Run. A Good Run já é a fase boa que vivemos dentro do mercado, uma sequência de ganhos que temos dentro da Betfair. Green, com certeza você já viu aí propagandas do Danny Show falando Green, é Green! Pois é, Green dentro da Betfair nada mais, nada menos significa do que você ganhar alguma entrada que você fez, você ganhar alguma aposta. É um saldo positivo, traz a analogia do verdinho, sabe quando você está com o dinheiro no bolso cheio? Pois é o bolso cheio de dinheiro dentro da Betfair, é ganho que você acabou de ter dentro do mercado. Half Time, temos o mercado de Full Time e temos também o mercado de Half Time, ou seja, o mercado de HT, que é o termo que mais utilizamos. São os mercados de primeiro tempo dentro da Betfair. Edge é um termo utilizado quando nós dividimos o nosso lucro dentro da Betfair. Eu falei há pouco para vocês do cash out, que é quando finalizamos uma aposta. O edge é quando finalizamos uma aposta dividindo os lucros em todos os mercados existentes daquele que você estiver trabalhando. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está fazendo um jogo trabalhando no mercado de mais ou menos gols. Quando sair um gol de uma equipe, por exemplo, e você estiver trabalhando no mercado de mais gols, você pode fazer o cash out, finalizar a sua posição dentro do mercado e ainda fazendo um edge, que é dividindo o dinheiro dentro do mercado do menos e do mais gols. Dessa maneira, seu dinheiro vai ficar dividido e de qualquer maneira, qualquer resultado que acabar a partida, você tem green em todos os dois mercados. Keep é um termo muito utilizado quando esquecemos dinheiro no jogo, esquecemos um dinheiro dentro do mercado. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos supor nesse jogo entre Cruzeiro e Atlético, que você está trabalhando no mercado de não haver gols naquele instante da partida. E você está posicionado a favor do under. E sai um gol do Cruzeiro e o mercado demora a fechar. Nesse instante, você esquece esse dinheiro lá e não cancela a sua posição a favor de não haver gols naquele momento. Esse é o keep. Antes do mercado fechar, você esqueceu um dinheiro a favor de uma posição contra você e alguém pode se beneficiar e comprar esse seu preço. Chegamos ao lay. É a grande diferença, que existe entre a Betfair e as casas de aposta. Somente na Betfair temos o lay,
E o que significa esse lay? É fazermos uma aposta contra uma posição de um time, contra um gol. É uma aposta contra em qualquer um dos mercados que seja. Match odds, 1x2, resultado final, probabilidades. Pois é, Match odds é o nome de um mercado da Betfair que, como eu disse para vocês aqui agora, pode ser chamado de várias outras nomenclaturas. Mas nada mais significa do que simplesmente aquele mercado da equipe que vai ganhar, perder ou empatar dentro da Betfair. Odds. O que são as odds dentro da Betfair? É nada mais, nada menos do que a probabilidade daquele evento acontecer, traduzido em forma decimal, em forma de números para você ali dentro do mercado. E aqui no clube nós temos um tanto de conteúdo que vai te ajudar a entender melhor o que são as odds, você calcular essas probabilidades e entender melhor como funciona. Over, na tradução literal, acima, ou aqui dentro do mercado utilizamos como mais, ou seja, vai ter mais gols nessa partida, ou seja, essa partida vai ser over. Outro exemplo aqui para você, over escanteios, ou dentro do mercado, over cantos, que é chamado, né? Então ali significa que vai ter mais cantos ou escanteios dentro daquela partida. Post time é o termo que utilizamos na contagem do tempo dentro da Betfair para a gente fazer a nossa entrada. Sabe quando você clica para fazer uma aposta a favor ou contra alguma equipe que tem aquele tempo de contagem de 5 segundos para sua aposta ser correspondida dentro da Betfair? Pois é, esse é o termo que utilizamos, que é chamado como post time. Profit é o termo que utilizamos dos nossos lucros dentro da Betfair. Você vai ver toda hora alguém falando aí, puxa o seu profit loss dentro da Betfair. Ou seja, o profit significa os seus lucros e o loss, os seus heads, as suas perdas. Head, esse termo o DN Show não cita lá nos vídeos ou nas propagandas que ele faz na televisão não. Mas esse é o termo que utilizamos quando temos head dentro da Betfair. Head, então, significa quando perdemos a aposta, quando temos prejuízo dentro do mercado. Liability, ou responsabilidade, é o termo que utilizamos do valor que a gente define, da nossa responsabilidade de dinheiro mesmo que vamos colocar dentro do mercado. É o valor que definimos que vamos, no máximo, perder. ROI é um termo muito utilizado também no mercado do punch, mas aqui na Betfair não é diferente, tá? É o retorno sobre o nosso investimento. Scalping é um termo que eu mesmo utilizo bastante nas minhas estratégias dentro do mercado do under limit. São entradas que fazemos de forma muito rápida, que para pegarmos poucos ticks ali no mercado, em forma de segundos, em forma muito rápida para entrar e sair dentro de determinado mercado. Swing é um termo que utilizamos bem parecido com o scalp. Porém, diferentemente do scalp, o swing, a gente fica mais tempo posicionado. A gente pega uma oscilação maior de odds quando estamos em alguma posição. Stake é o valor que vamos utilizar para entrar no mercado, que vamos ter a responsabilidade de apostar naquele momento dentro da Betfair. Eu já te expliquei o que é a banca. É todo o seu dinheiro que você tem para apostar dentro da Betfair. A stake é o valor mínimo, é o valor que você vai colocar de responsabilidade naquela aposta em específico. Tick é o termo que utilizamos de cada intervalo de probabilidades, ou seja, de cada intervalo de odds. O tick, então, é o espaço mínimo que temos entre as probabilidades. É o intervalo de cada odd que temos dentro da Betfair. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está no mercado ali e tem um intervalo entre 1,20 e 1,19 dentro do back. Esse intervalo de um tick, ou seja, 1,20 para 1,19 significa um tick. Trade é literalmente a troca de dinheiro dentro da Betfair. Alguém compra, alguém vende. Trader é o profissional, é quem executa as apostas dentro da Betfair. É quem faz trading, é o trader, o profissional.
Under é o termo que utilizamos para menos dentro do mercado da Betfair. Então, demos aquele exemplo para você dos escanteios no over, ou seja, vai ter mais escanteios no over. Quando achamos que vai ter menos escanteios, utilizamos o termo under. Como exemplo também, under goals, under limite. Existem vários mercados que você pode fazer menos, ou seja, under dentro da Betfair. Como eu acabei de citar para vocês, existe o mercado de under limite, né? São os mercados no limite do gol ali para acontecer. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que está o jogo entre Cruzeiro e Atlético. O jogo está 0-0. Eu vou trabalhar num mercado de 0,5 gols. Ou seja, se sai o gol, aquele mercado fecha e é totalmente encerrado. Este é o mercado limite dentro da Betfair, under limite. Under à frente, ou seja, é o mercado de menos gol dentro da Betfair à frente daquele resultado que acontece no momento. Eu dei agora o exemplo para vocês no jogo estando 0-0, o under à frente seria trabalharmos o mercado de 1,5 gols, por exemplo. Seria o under à frente. Underdog é um termo que utilizamos em paralelo ali com o termo de zebra, tá? Significa muito a zebra da partida, ou aquela equipe que não é a favorita, a mais cotada para perder. Esse é o underdog dentro da Betfair. Você já aprendeu algum termo novo? Algum aí que você não sabia e agora está sabendo por causa desse vídeo aqui? Se você curtiu, aprendeu bastante, deixa o seu like, ajuda demais nos conteúdos aqui do nosso canal. E ficou algum outro termo que você sabe que existe e que eu esqueci de mencionar aqui? Deixa aí nos comentários, fala pra gente aquele termo que eu esqueci e que também é muito importante conhecermos dentro do mercado. Agora que você já aprendeu todos os termos importantíssimos para o trade esportivo, você pode acessar a LearningBet, que é a nossa plataforma de cursos aqui do Clube da Aposta. Lá tem muito conteúdo maneiro que com esses termos aqui você vai chegar preparado para aprender mais e evoluir dentro do mercado. Lembrando que tem conteúdos lá gratuitos e todos os links estão aqui no primeiro comentário desse vídeo. Ou se você preferir, só acessar o QR Code aqui logo do lado na tela. Fechou? E agora que você já aprendeu todos os termos que são necessários no mundo do trade esportivo, você está preparado para seguir para as nossas próximas aulas. Valeu, forte abraço!